Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do quarto domingo do tempo da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e considere a possibilidade de colaborar com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que nós possamos continuar o nosso trabalho e produzir estes vídeos. Vamos então para as leituras do quarto domingo do tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. A primeira leitura, como sempre no tempo da Páscoa, tirado do livro de Atos dos Apóstolos, depois o Salmo 99 ou 100, conforme a Bíblia de cada um, depois mais um trecho do livro do Apocalipse, lembrando que no ano C, a segunda leitura é sempre tirada do livro do Apocalipse, e o Evangelho deste ano, sempre do Evangelho de João. Vamos ver, para não fugir à regra, para manter a tradição, quem vai nos explicar o Evangelho é a Rita. Quem já estudou João aqui nos cursos anteriores lembra que o Evangelho de João ele marca as grandes festas de Israel, né? Então nós temos ali que dá para a gente identificar são 6 festas, 3 Páscoas, uma festa das tendas, uma da dedicação e uma indefinida. Então, mais ou menos assim, a primeira Páscoa nós temos lá no capítulo 2, nas bodas de Caná, logo depois das bodas de Caná. No capítulo 5 aparece uma festa, esta é a indefinida. Alguns dizem, né, e eu também acredito que seria talvez a festa de Pentecostes, mas o texto não mostra com clareza, não diz a festa, porém na sequência talvez seja. Aí nós temos uma segunda Páscoa, lembrando que quando a gente estudou João, as 3 Páscoas mostram os 3 anos de atuação de Jesus. Então, no capítulo 6, versículo 4, nós temos a segunda Páscoa. No capítulo 7, nós temos a festa das tendas, que nós falamos nos domingos atrás. E no evangelho de hoje, nós temos a festa da dedicação, no capítulo 10, versículo 22 em diante. E no capítulo 11, nós vamos ter a terceira e última Páscoa, que aí já tem toda a questão da paixão. Então, o trecho de hoje está no contexto da festa da dedicação. Né? Nos 27 e 28, a imagem do pastor é tirada do cotidiano de Israel. Então, toda essa imagem agrícola, pastoril, vem daquilo que aquele povo conhecia. As ovelhas e os pastores têm uma ligação íntima com o rebanho. O rebanho, já falei algumas vezes, as ovelhas, o rebanho de ovelhas, o pastor vaga pelo deserto com o seu rebanho. E quando anoitece, eles criam um aprisco temporário para passar a noite com as ovelhas, né? Então, e isso são vários pastores, às vezes com suas próprias ovelhas, outros contratados, e eles ficam com as ovelhas juntas, né? Então, no mesmo aprisco preparado para passar a noite. É uma forma de garantir o espaço, é uma forma de proteger o rebanho. Quanto mais gente cuidando, melhor. Pela manhã, cada pastor chama suas ovelhas. É uma cena muito bonita.
Então, as ovelhas escutam a voz do pastor e vão com o seu pastor, né? Vinham a ele somente as suas, porque não seguem a voz de outros pastores. Então, vocês têm que ter em mente essa visão da pernoite no deserto, quando os pastores juntam os seus rebanhos no mesmo aprisco e pela manhã cada um vai continuar a jornada em busca de alimento, água e tudo mais. Cada um chama e as suas ovelhas escutam a voz do seu pastor e as segue. É o que o texto traz presente hoje. Jesus reconhece que não é proprietário das ovelhas. Nisso, ele critica as autoridades que agem como dono do povo. E no versículo 30 diz, né? Eu e o Pai somos um, né? Estamos plenamente em comunhão. O que eu faço é a vontade do Pai. O Pai está presente em tudo que Jesus faz. Criticar Jesus é criticar a Deus. Então, se vocês estão questionando a mim, estão questionando o Pai também. Ah, cuidado, ainda não havia o dogma da Santíssima Trindade. Então, às vezes a gente quando se empolga no para explicar, e eu acho que merece o cuidado com o povo, porque a gente deve mostrar que a Santíssima Trindade ainda vai, essa compreensão da Trindade ainda vai demorar um pouco para se desenvolver no nosso meio, no meio católico. Nesse momento, o Pai e o Filho, e tem o Espírito, mas não a compreensão como depois vai se transformar em dogma e vai se desenvolver na teologia católica sobre a Santíssima Trindade. Que interessante esta explicação da Rita, que nos ajuda a compreender o que Jesus quer dizer que as suas ovelhas escutam a sua voz. Você já tinha escutado essa explicação sobre os pastores que reuniam todas as ovelhas juntas e depois cada um deles vinha chamar as suas ovelhas e que elas obedeciam à voz do seu pastor? Eu acho que só isso já vale um joinha no nosso vídeo, né? Ou então um comentário dizendo que gostou. Mas vamos para a primeira leitura, como sempre ao longo do tempo da Páscoa, tirado do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos ali o capítulo 1, versículo de 1 a 11, no Atos, ele faz o vínculo com o Evangelho, para ligar os dois livros que nós já falamos no começo desse ano, quando nós fazíamos uma introdução ao Evangelho de Lucas. Então, nesses primeiros versículos, é esse vínculo para dizer que a obra continua. Do versículo 12 até o capítulo 8, 1a, é, em Jerusalém. Então, os apóstolos começam em Jerusalém a anunciar. No capítulo 8 até o 12, 25, 8, 1b, porque até o 1a eles estão em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria. E do 13 até o 28, até os confins da terra. Então, esse é o projeto, vamos dizer assim, o projeto missionário. Então, o que nós temos? No primeiro bloco, em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, nós vamos ter os atos de Pedro, vai aparecer também Estevão e Felipe, e no bloco seguinte, nós vamos ter os Atos de Paulo. Então, a partir do capítulo 13, tem todo o desenvolvimento da missão de Paulo. O percurso de Jesus em Lucas e o percurso dos discípulos missionários em Atos dos Apóstolos. Então, o percurso de Jesus, lembrando só o trajeto de Nazaré para Galiléia, Samaria, Judéia, Jerusalém. Agora, dos discípulos de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é o caminhar missionário. Jesus conduz até Jerusalém
De Jerusalém, agora, os apóstolos, a igreja, têm que caminhar em direção aos povos. O trecho de hoje tem duas ideias centrais: o sucesso da pregação de Paulo e Barnabé, a reação violenta dos judeus. O outro grupo fica enciumado. Eu não sei por que eu lembro de alguns grupos dentro da nossa igreja, né? Que às vezes mina o trabalho de alguém só por inveja. Paulo e Barnabé, nos versículos 43 a 44, são bem-sucedidos na pregação. No 45, os judeus ficam com inveja e reagem violentamente. Nos versículos 46 a 47, os dois decidem anunciar só aos pagãos. Aqui aparece claramente algo que vai se repetir em todas as cidades. Paulo chega a uma cidade, primeiro ele prega na sinagoga, ou entra na sinagoga. E quase todas as vezes Paulo ou é preso, ou apanha, ou é expulso, e aí ele vai anunciar na praça, em qualquer outro lugar. Então, daí começa a participar os chamados pagãos, que depois Paulo vai ser chamado de missionário dos pagãos, né? Os pagãos se alegram e o evangelho se espalha. Então, nós temos ali a acolhida do evangelho pelos pagãos. Os judeus perseguem e expulsam os missionários. Os missionários sacodem a poeira dos pés, e isso é interessante porque lembra, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos foi escrito pela mesma pessoa. E lá no capítulo 9, no versículo 5, quando tem o envio ou o envio dos missionários, né, a missão dos 12, no versículo 5 está exatamente: quando os que por acaso não vos receber, bate a poeira do pé e vai embora. Né? Então, os dois fazem exatamente isso. Quem acolheu o evangelho ficou alegre e cheio do espírito, né? Sucesso total. Todos se convertem, ou em discípulos ou em inimigos, né? Diante do evangelho, ninguém pode ficar indiferente. Ou adere ou se afasta completamente. Sucesso total, para o bem e para o mal. Provoca adesão ou provoca uma reação violenta. Curioso isso, né? A gente acha que o sucesso da pregação é só quando todo mundo se converte e entra para a comunidade. Não, mas também tem o outro lado. Olha como este trecho de Atos dos Apóstolos ainda tem uma certa atualidade. Como a Rita nos explicou, que na nossa igreja também tem inveja entre movimentos, entre pastorais, e muitas vezes se esquecendo que todos somos ovelhas do mesmo e único pastor Jesus Cristo. Mas e o Salmo? O que o Salmo nos convida a rezar e a viver? Nós temos que reparar que o Salmo tem sempre três frases que vão se desdobrando. Nestas três frases estão contidas ações da comunidade e as ações de Deus, que deixamos aí em azul e vermelho. Então, quais são as ações da comunidade? Estão com verbos no imperativo. Como a comunidade sabe quem é Deus? Pensando no relacionamento de Deus com a comunidade. Então, vejam só como é que está o nosso salmo aí, ó. Aclamai o Senhor, servi e de cantando. Olha, os três, né? Aclamai o Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Ide a ele cantando jubilosos. Três frases. Então, ações da comunidade, no imperativo. Depois começa com outro imperativo, sabei. Fiquem todos sabendo. E aí vem o relacionamento de Deus com a comunidade. O Senhor é Deus, Ele nos fez, somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Olha de novo as três frases aí, ó. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus. Somos seu povo e seu rebanho. Três frases. Depois, o versículo 4, que foi omitido, de novo, com três verbos, três frases, né? Entrai em suas portas, dai graças, bendizei seu nome. E o versículo 5, de novo, o relacionamento de Deus com a comunidade.
O Senhor é bom, sua bondade é para sempre, seu amor é fiel eternamente. Então vejam, sempre três frases que vão se desdobrando ou são imperativos para dizer que comportamento a comunidade deve ter, ou para justificar, para motivar tudo isso, qual é o relacionamento de Deus com a comunidade. Vejam só que interessante, né? Como eu falei, por alguma razão, cortaram o versículo 4, omitiram o versículo 4. Mas isso, na minha opinião, uma coisa muito mal feita, por quê? Porque é exatamente o versículo 4 que dá sentido ao salmo inteiro. Lembra que eu falei lá no versículo 1? Salmo para a ação de graças. E é exatamente no versículo 4 que diz: entrar em suas portas dando graças. Que bonito este salmo, né? E a segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse. Recordando, né, que o livro do Apocalipse não é, o Apocalipse de João não é o único Apocalipse que existe, existem vários Apocalipses dentro e fora da Bíblia, e todos eles formam aquilo que a gente chama de literatura de resistência. Quer dizer, incentivar a comunidade a permanecer firme no momento de perseguição. Por isso, todos os apocalipses, como já falamos, repetimos mais uma vez, todos os apocalipses podem ser resumidos numa única frase: não tenham medo. Nós temos, para entender o trecho de hoje, temos que voltar ao domingo passado, porque domingo passado nós tínhamos lá a cena que o cordeiro recebeu o livro, né? Recebeu o livro lacrado com 7 selos. E agora ele começou a abrir os selos. Nos capítulos 6 e 7 vai abrindo os selos, e a nossa leitura é o sexto selo. O que tem ali? Para entender isso, nós temos que ler o versículo 4, que foi omitido. Lá o versículo, tanto o versículo 4 como o versículo 9, tem aquela coisa da grande multidão em vestes brancas, né? Que é a grande multidão dos que serão salvos, dos que serão salvados. No versículo 4, que é omitido, nós temos então os tais de 144 mil. E estes 144 mil são os israelitas. Por que 144? Porque são 12 mil de cada tribo. São 12 tribos, 12 mil de cada tribo dá 144 mil. Mas nós temos que tomar cuidado, diferente do que os testemunhas de Jeová falaram e divulgaram durante muito tempo. Esse 144 não é um número exato, é um número simbólico, né? Para dizer que é 12 vezes 1000, ou seja, nenhum fiel será esquecido. Então, um número perfeito, um número para dizer que ninguém vai ser esquecido, ninguém vai ficar de fora. E no versículo 9, começa o texto de hoje, diz que há uma multidão incalculável, quer dizer, além daqueles 144 mil, tem uma multidão que ninguém pode contar. E esses daí são os não israelitas. Por isso não estão no número 144 mil. Então tem o povo judeu, o povo de Israel, e os não judeus, os não israelitas. E eles vão ter o mesmo destino dos 144 mil, que é a libertação, a vida, a felicidade eterna. E aí então entra a questão das vestes brancas. Por que vestes brancas, né? Porque a veste branca não é símbolo de pureza, mas é o símbolo da ressurreição, é o símbolo do batismo. As vestes brancas são os batizados, são os cristãos perseguidos que permanecem fiéis até as últimas consequências e por isso têm a ressurreição e a vida. Mas é sempre curioso, né? A gente imaginar esse texto, porque o texto é muito, se vocês me permitem dizer, já repararam como esse texto é nojento? Olha que coisa estranha. Diz que eles lavaram e alvejaram as vestes no sangue do cordeiro. Vocês já imaginaram você ter um balde de sangue, pega uma veste branca e mergulha lá dentro? O que vai acontecer? Vai ficar branca.
que significa esta veste branca lavada, alvejada no sangue do Cordeiro? Tá? A veste branca não é a roupa de pano, mas é a perseverança até as últimas consequências, é o comportamento da pessoa, as atitudes, a vida de fé. E lavar e alvejar no sangue do Cordeiro, obviamente está falando do sangue de Jesus Cristo. A fidelidade até as últimas consequências faz com que os batizados participem do martírio de Cristo e, pelo batismo e pelo martírio, são lavados. A firmeza até as últimas consequências lava os pecados que o fiel tem. E depois, lá nos versículos 15 a 17, é interessante porque o cordeiro se torna pastor. Quer dizer, é uma aplicação cristológica do Salmo 22 ou 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então, você vê lá, ele acolhe na tenda. Se vocês forem ver lá o Salmo 22, 23, vão ver exatamente, ele me acolhe, ele me dá água, ele me dá comida, ele me conduz para o repouso, ele me protege contra os inimigos, viverei na casa do Senhor eternamente. Então, o cordeiro se torna o bom pastor lá do Salmo 22, 23. Agora que já vimos cada uma das leituras, vamos pensar o seu conjunto, hoje de modo particular, no domingo do Bom Pastor. As leituras falam de pastor, mas como vimos, falam também de ouvir, de seguir, de obedecer, ser coerente, e de receber a vida. Todas elas, de alguma maneira, falam dessas coisas, mas cada um ao seu modo. E aqui que vem a coisa interessante. Ó. O Evangelho, né? O Evangelho mostra Jesus é o pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Aquilo que a Rita estava explicando, né? No mesmo aprisco, no mesmo redil, ovelhas de vários pastores, e cada pastor chama as suas ovelhas, ele conhece cada uma pelo nome, e cada ovelha conhece o seu pastor. E mostra então Jesus que chama as suas ovelhas, elas seguem e eles conduzem essas ovelhas para a vida eterna. Na primeira leitura, fala dos pagãos que ouviram o evangelho. Está vendo a ideia de ouvir, seguir, reconheceram qual é o seu pastor, ou assumiram Jesus como seu pastor, e a leitura diz pelo menos duas vezes: foram destinados para a vida eterna. O Salmo joga com essa ideia também. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, nós somos o seu povo e seu rebanho. E lembrando que o Salmo é um grande convite para agradecer a Deus. Está faltando um aqui, por seu amor e seu carinho. Aqui faltou um, mas é seu. Né? E na segunda leitura, nós vemos lá que o cordeiro se torna o bom pastor e dará vida, proteção, alimento e alegria eternamente. E para a nossa homilia, para a nossa reflexão, para a nossa catequese. É claro que não podemos deixar, neste final de semana, de falar do novo Papa Leão XIV, que acabou de ser eleito agora de pouco e que já disse com todas as letras que quer continuar como o nosso querido Papa Francisco a construir pontes e não muros. E é exatamente nesta linha que nós podemos fazer a nossa reflexão neste final de semana. O bom pastor que se apresenta como aquele que não é papa de um grupinho ou de um partido, mas é papa não só dos católicos, mas quer ser também sinal de Cristo para toda a humanidade, inclusive para os não católicos e não cristãos. Só neste nome ele já diz muito.
O Papa Leão XIII teve duas encíclicas muito importantes. A primeira delas, mais conhecida, Rerum Novarum, sobre a condição dos trabalhadores, foi a encíclica que marcou o início da doutrina social da Igreja. Mas o Papa Leão XIII escreveu também a encíclica Providentissimus Deus, sobre o estudo da Sagrada Escritura e a necessidade de colocar a Sagrada Escritura no centro da teologia, no centro da nossa liturgia. Nós vamos ver um pouco como as leituras de hoje, como as leituras deste final de semana, nos ajudam a pensar nisso. Quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, e é dia de rezar pelos pastores da Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres e, de modo particular, pelo Papa Leão XIV. O Evangelho mostra Cristo como aquele que conduz as ovelhas à vida. Em nosso tempo, o que significa isso? E quais são os desafios do novo Papa na missão de continuar a construir pontes para conduzir também a humanidade à vida e vida em abundância? A primeira leitura fala da inveja dos judeus por causa do sucesso do Evangelho. Sabemos que o novo Papa assuma uma igreja com muitos conflitos internos. Rezemos para que o Papa Leão XIV possa exercer com sabedoria a sua missão de construir a unidade da igreja. Tomando como ponto de referência o Salmo, podemos refletir sobre o Papa como face visível de uma igreja que não existe para si mesma, mas que é sinal da misericórdia de Deus para com todos os homens e mulheres, inclusive os não cristãos e não católicos. E por fim, a segunda leitura nos oferece um bom ponto de partida para falar da missão do Papa como aquele que apoia e defende os membros da Igreja que são perseguidos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Espero que você tenha gostado deste nosso encontro. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário se você gostou da eleição do Papa Leão. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam continuar a receber e a saborear a riqueza da Sagrada Escritura na liturgia dominical. Considere a possibilidade de participar conosco toda terça-feira do nosso curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Os links para maiores informações e para o formulário de inscrição você encontra aqui embaixo. Colabore com o nosso canal por meio de um depósito nesta chave Pix, para que o nosso trabalho continue e para que a Escritura seja sempre uma ponte que une os cristãos e leva à paz. Uma boa celebração do Domingo do Bom Pastor para você e para a sua comunidade. E rezemos pelo Papa Leão XIV.